Entrando no próximo bloco, que é o de globalização, precisamos considerar que o Oriente Médio está localizado em uma região extremamente importante e estratégica no globo terrestre. Ela é uma região que liga tanto a África quanto a Europa e a Ásia, constituindo-se num nó geográfico. Quando falamos em Oriente Médio, muitos já lembram automaticamente do petróleo. Entretanto, o petróleo ele não está distribuído igualmente em toda a região. Mais de 65% das reservas de petróleo do mundo estão no Golfo Pérsico, mas o Golfo Pérsico é somente aquela região ali próxima ao mar. Então, a parte mais de cima, como a Síria, por exemplo, praticamente não tem petróleo. Há também a questão do estresse hídrico da região, em que a água é bastante escassa em determinadas regiões, principalmente por ser um território amplamente desértico, e poucas regiões têm rios e acesso à água com mais facilidade. Então a disputa por água entre os países é bastante grande. Como vimos até aqui, a região sempre sofreu muita influência de potências externas, e na questão de exploração do petróleo também não foi diferente. Até antes de 1960, grandes multinacionais exploravam o petróleo e levavam todo o dinheiro, todo o lucro do petróleo para os outros países principais, para as grandes potências. E a região ela era fortemente explorada e a riqueza não ficava ali. Entretanto, a partir de 1960, foi criada a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, em espécie de cartel, para que eles tivessem uma maior autonomia e maior controle do preço do petróleo, de como esse petróleo seria explorado, a fim de reter essa riqueza e também prosperar a região, e não só ser explorado, retirado as reservas naturais de petróleo, de gás, as reservas minerais, e ficarem com pouquíssima parcela desse lucro. E em 1973 ocorreu a nacionalização das reservas, o que gerou a crise do petróleo, que foi uma consequência do apoio ocidental a Israel na guerra do Yom Kippur. Então, como o Ocidente sempre muito influente, Israel é o país que representa essa influência ocidental no Oriente Médio, os países fizeram a nacionalização do petróleo, fazendo as jazidas se tornarem nacionais e não mais pertencentes a essas grandes empresas multinacionais, e gerou a crise do petróleo que nós bem conhecemos e que impactou o mundo todo. Então, considerando a globalização, que estreita essas relações de telecomunicações, de ligações econômicas e gera essa interdependência, o petróleo que está localizado lá e que é um recurso mineral de grande importância para o mundo todo, afetou um movimento ali na região, uma união entre os países, afetou o mundo de forma geral, uma crise econômica imensa. Falando ainda um pouquinho sobre o petróleo, para que ocorra todo o processo de aproveitamento do petróleo, não é necessário fazer somente a retirada dele debaixo da terra, mas também a necessidade de se preocupar com a logística, com o armazenamento e com a distribuição. Então, a distribuição ela pode ser feita terrestre ou marítima. E depende de todos os países ali da região. Por exemplo, se é escoamento terrestre, que é feito através de tubos, grandes tubos em que se passa o petróleo e o gás natural também, ele está localizado no Golfo Pérsico, a extração dele é retirada ali do Golfo. Mas se for terrestre, para levar até a Europa, por exemplo, tem que passar pela Síria, pelo Iraque e pela Turquia. E se esses países estão sofrendo por conflitos ou instabilidades no governo, acaba dificultando, se torna uma preocupação a mais para conseguir fazer escoamento seguro e que esse petróleo vai conseguir chegar até os países que compram, que precisam desse petróleo para produzir. O marítimo, por exemplo, depende muito do Irã, porque o Irã ele detém o controle da região do Estreito de Hormuz, que é um estreito que fica ali no Golfo e que, por exemplo, se o Irã decidir fechar esse canal, vai interferir grandemente, todas as embarcações que precisam passar por ali para levar o petróleo a todos os lugares do mundo. A Liga Árabe apresenta-se também, de certo modo, como um bloco econômico, mas não é um bloco econômico estruturado,
mas sim, os países conversam também, dialogam sobre medidas econômicas e como que eles podem negociar isso com o país de fora, de modo a fortalecê-los. Então podemos entender um bloco econômico como resposta, né, a esse movimento de blocos econômicos que surge após a Segunda Guerra Mundial e dos países pesar pela soma. Porque como temos bastante países que são pequenos e que têm um poder econômico baixo também, um país negociando bilateralmente com outro país forte vai ter muito pouco poder de barganha. E juntando, né, todos os 22 integrantes da Liga, como nós já vimos anteriormente, tem mais de 430 milhões de habitantes e seria maior, a sétima maior economia do mundo. Então, juntando-se, né, juntos somos mais fortes. Eu acredito que esse seria um slogan que representa bem essa união da Liga, se formos olhar pelo lado econômico. E também, né, como uma resposta à não influência do Ocidente. Isso é algo que nós vimos e veremos bastante ao longo do vídeo, por causa que tem-se, né, os países árabes têm esse sentimento de tentar diminuir a interferência do Ocidente na região. A globalização é um fenômeno que possibilitou que países geograficamente distantes pudessem manter relações próximas. E o Brasil é um país que possui estreitas relações com a Liga Árabe e com os seus países membros. Nesse sentido, eu trouxe alguns dados que relacionam o Brasil e a Liga. Mais de 12 milhões de brasileiros possuem origem árabe e representam 6% da população e 10% dos empresários no Brasil. O Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar a Liga. Em 2003, visitou a sede da Liga lá no Cairo, capital do Egito. E a Liga Árabe possui embaixada no Brasil e mais outros 17 países que formam a Liga também possuem embaixada no Brasil. Vimos como a globalização interfere nas relações entre os países, não somente os países próximos, que podem ter relações diplomáticas mais efetivas, mais ágeis, mas também com países distantes, como por exemplo o Brasil, que está em outro continente, mas ainda assim a Liga tem uma grande importância nas nossas relações econômicas e diplomáticas, na questão populacional, cultural. E eu moro em Foz do Iguaçu e é uma cidade de tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e temos uma colônia árabe bastante grande aqui. E posso dizer que a cultura árabe é muito vasta, tem peculiaridades, diferenças da cultura brasileira bastante interessantes de se conhecer. E foi muito legal estar fazendo esse trabalho e podendo se aprofundar mais nos países, nas diferenças, na cultura, nas relações internacionais e perceber como é importante nós buscarmos mais conhecimento sobre isso. E mesmo com a globalização, com a facilidade das telecomunicações, às vezes acabamos tendo uma visão limitada do que é o Oriente Médio, do que é o Norte da África, da cultura desses países, e trazendo também um pouco para a Liga Árabe e da influência do Ocidente, né, que estávamos comentando na região. Eu acredito que a globalização possibilita que haja uma opinião pública mais rápida, mais efetiva sobre essa interferência e questionamentos também, mas devemos tomar cuidado porque muitas vezes a mídia pode acabar passando uma imagem que não condiz totalmente com a realidade do que está acontecendo. E é muito bom que nós sempre pesquisemos, né, em fontes diversas para termos um conhecimento mais abrangente da situação e dos conflitos que existem na região, bem como a formação desses países. Por causa que, como logo no início do vídeo eu comentei, os países da região possuem uma formação muito diferente do que estamos acostumados a estudar em relações internacionais. Eles têm uma história muito maior do que, por exemplo, os países da América, e já existiam pessoas e etnias ali há séculos e séculos atrás, e posteriormente, já chegando no século XIX, século XX, XXI, foi uma região sempre colonizada, sempre que se formaram impérios ali na região, e o povo árabe, somente agora, assim, a partir do final
do século XX, que começou a ter uma autonomia maior desses países. Então, esses países ainda estão nesse processo de formação, de consolidação, de criar os seus objetivos, de entender qual é o objetivo deles, né? A localização deles no sistema internacional e as consolidações de governo. Há bastante disputas internas, né? Por isso há bastante guerra civil também, para que se consiga se consolidar governos mais democráticos e mais estáveis. Chegando ao final do meu trabalho, eu separei essa última parte para trazer algumas críticas que a literatura aponta sobre a Liga e a sua atuação. Teóricos mais exigentes, digamos assim, apontam que a Liga não teve grande sucesso por não conseguir atingir os objetivos de coordenar as políticas externas da região. Coordenar no sentido assim, de ter uma autonomia, de evitar conflitos, evitar guerras, por exemplo. A maioria dos conflitos acabaram tendo continuidade e chegando ao uso da força, mesmo com a presença da Liga. E também alguns apontam que a Liga serviu mais para aprofundar as disputas entre grupos sunitas e xiitas, que dentro da religião muçulmana existem variações, né, de interpretação do Alcorão, e tem grupos sunitas e xiitas. Essa questão de um ser mais extremo, um ser mais conservador e o outro ser mais liberal, mais ameno, isso é um pensamento bastante errado e que já está em desuso e que acabou tendo ganhou, né, certa visibilidade há algumas décadas atrás, mas não tem fundamento. O que ocorre é que são interpretações diferentes e pode ter o grupo xiita que é mais extremo, outros são mais amenos, e sunitas da mesma forma. Só que pelo fato de a Arábia Saudita ter a maior parte da população e o governo também ser de origem sunita, e a Arábia Saudita ser um país bastante influente na Liga e um dos maiores, há esse prevalecimento e pensamento de que o grupo sunita tem mais voz, né, mais força na Liga. Também há esse pensamento de que a Liga Árabe é majoritariamente sunita e representa os interesses dos árabes sunitas, por causa que a Arábia Saudita tem uma grande rivalidade com o Irã que não integra a Liga e que não é de origem árabe, é de origem persa, mas tem a população majoritariamente xiita. E como há uma rivalidade bastante grande entre esses dois países, há essa imagem mais sunita da Liga. A literatura aponta também que outro fator negativo da Liga que impede o desenvolvimento das relações entre os países é a presença de ditaduras, como vimos, que existem muitos países que ainda são ditaduras, outros são teocracias, e que acabam atravancando, né, a participação da população e a exerção da democracia de modo mais amplo. Há também a crítica pela falta de cooperação entre seus membros e a falta de estrutura para que ocorra um combate efetivo dos grupos terroristas. Isso ocorre porque muitos desses países têm governos que apoiam os grupos terroristas devido a interesses econômicos, políticos, ideológicos. Então, o fato de a Liga não exercer um combate direto a grupos terroristas é relacionado com o fato de terem países membros que apoiam esses grupos terroristas. E a literatura vê isso claramente como um empecilho para o desenvolvimento dessa integração e desse movimento de maior cooperação e prosperidade entre os países membros. Para alguns estudiosos, como Amy Holmes, a Liga tem uma apresentação de organização ineficaz, impotente, dividida, que existe muitas discordâncias entre seus membros, que não há uma harmonia, né, entre as decisões tomadas. Visto isso, eu separei aqui alguns momentos em que é questionado a atuação da Liga e a forma como ela se apresentou omissa ou não teve uma posição mais forte, né, mais rígida frente a esses acontecimentos, que são eles: a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e a Guerra Civil Libanesa de 2006
também os constantes embates entre Israel e Palestina. Ocorre que toda organização não tem uma autonomia por si própria, né? É necessário que os países, de certo modo, abram um pouco de mão de sua autonomia, de seu poder e concedam, né, esse poder à Liga, para que a Liga, né, a organização, em conjunto, né, a união dos interesses desses países possam estar promovendo uma atuação mais efetiva. E nesses movimentos que ocorreram, como a invasão do Kuwait, do Iraque, a Guerra Civil Libanesa, não houve nenhuma decisão ou apoio direto da Liga a esses países, né, que integram, que são membros da organização. Mas isso ocorre porque os próprios outros membros não tiveram esse interesse, né, não quiseram interferir nesses conflitos. E também, assim, dentre todos esses, não teve uma grande efetividade o posicionamento da Liga e alguma decisão nesse sentido. Mas um dos mais memoráveis mas nem só de insucessos e omissões vive a Liga. Uma das atuações mais expressivas e que geraram efeitos de fato tomados pela Liga foi a solidariedade à causa palestina e a organização do boicote econômico a Israel em 1948. Como vimos, desde o início, desde a formação da Liga lá em 1945, representantes palestinos já estavam envolvidos, né, e já faziam parte da Liga e apoiavam a Liga. E como a Liga Árabe surge, né, com esse propósito de não interferência do Ocidente, fortalecimento dos países árabes, né, independência dos países árabes, podemos dizer que praticamente todos os países membros da Liga, e a Liga como uma organização, apoia a Palestina e não vê com bons olhos Israel, porque entende Israel como uma representação da interferência do Ocidente na região, né? Visto que Israel é muito aliado dos Estados Unidos. Então, em 1979, o Egito, contrariando o posicionamento da Liga, né, de apoio à Palestina, firma um acordo de paz com Israel e reconhece Israel como um país. E a Liga fica muito insatisfeita, né, fica muito brava mesmo com essa atitude do Egito de traição mesmo, né, aos princípios da Liga. E isso acarreta a suspensão do Egito, que durou 10 anos, e como a sede da Liga fica na capital do Egito, Cairo, durante esse período ela foi transferida para Tunis, na Tunísia. E somente 10 anos depois, em 1989, que o Egito voltou, né, a fazer parte da Liga, ele estava suspenso, e daí a sede voltou para a capital, Cairo. Mas todo esse movimento, né, de suspensão do Egito, ainda que o Egito seja um dos maiores países em termos de população e tem uma economia expressiva também, e mesmo com todas as características de influência do Egito, ainda assim a Liga tomou a decisão de suspendê-lo, mostra que nem só de ineficácias e de omissões a atuação da Liga é feita. Teve sim momentos em que ela atuou de forma mais rígida, né, e fez frente a seus fez frente a países que foram contra o posicionamento e decisão da Liga. Referente às críticas de desunião e de conflito interno político dentro da Liga, eu trouxe aqui o momento de invasão do Iraque, que ficou bem explícito como muitas vezes ocorre essa dissonância entre objetivos entre os membros e acaba impedindo a tomada de uma decisão única e coesa da Liga como um todo. Na invasão do Iraque, com exceção do Kuwait, todos os membros da Liga se opuseram à invasão dos Estados Unidos no país. Entretanto, mesmo eles na Liga, né, dando voto de oposição, né, se mostrando contrários a essa invasão do Iraque, o Bahrein e o Catar, por exemplo, permitiram que os Estados Unidos utilizassem do território deles como base militar para conseguir adentrar o Iraque. Então, isso provoca, de certa forma, uma hipocrisia, né? Um desgaste político muito grande entre os países da Liga. E nós sabemos que conforme há esses desgastes, se não há uma reparação disso, acaba
deixando cada vez mais fraco os laços de integração e de cooperação que podem surgir em outras áreas. Especialistas sobre o Oriente Médio alegam que somente haverá uma posição mais forte da Liga, né, uma autonomia melhor dela, quando os Estados abrirem mão um pouco da sua soberania própria e dos seus interesses próprios e concederem, né, essa soberania à Liga. Não uma soberania supraestatal, mas uma soberania de integração, né, uma soberania de respeitar as decisões que são tomadas na Liga e efetivá-las dentro do contexto interno de cada país. Tudo isso em prol do bem comum, né, do bem maior do mundo árabe, da estabilização dos conflitos nessa região. E é com essa mensagem de esperança em que em um futuro próximo os países possam aumentar a sua cooperação e processos de integrações na região que eu me despeço e finalizo meu trabalho. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero ter sido claro nos meus objetivos, nas ligações com o tema, com os blocos que eu separei de cultura, democracia e globalização para abordar relacionando-os com a Liga Árabe. E eu gostei muito de ter feito esse trabalho, aprendi muitas coisas, né, que eu não conhecia, porque o Oriente Médio, dentro de RI, é uma região que não estudamos a fundo. Então teve muitas questões na área de religião, cultura principalmente, e definição de conhecer um pouquinho mais cada país, que foi muito interessante. Meus bisavós são sírios, então tenho descendência árabe também. E gostei muito mesmo de ter feito esse trabalho. E se tiverem alguma dúvida, perguntem aqui nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigado, tchau!